Página 86. Das criadas e das governantes. Deve a mãe, como já dissemos, cultivar por si própria os primeiros anos de seus filhos com a mais atenta vigilância e não se separar deles, senão o menos possível. Assim fazia aquela Santa Senhora do Chantal. Ela nunca perdia de vista os seus filhos. Despia-os por suas próprias mãos, deitava-os ela mesma e não os deixava senão depois de todos estarem a dormir. No dia seguinte, despertava-os, vestia-os e depois levava-os ela própria à capela. Mas nem sempre as ocupações e a vida doméstica permitem às mães de família o prazer de terem os seus filhos debaixo do seu alcance da vista e por isso confiam-nos a criados ou damas de companhia. Daqui se vê quanto é importante escolher a pessoa que deve, durante a ausência da mãe, cumprir para com a criança um ministério mais nobre do que comumente se pensa. Direi mesmo uma importante missão. Numa das suas cartas, da São Jerônimo, sábios conselhos a Gaudêncio acerca da maneira de educar a pequena Pacatula, sua filha, que não tinha ainda 7 anos. Que a criada que acompanhar essa criança, dizia ele, que a governanta encarregada de aguardar, não seja nem ociosa nem faladora, mas que seja sóbria, grave, aplicada ao trabalho manual e que nada diga que não seja próprio para formar uma jovem para a virtude. Traçai com o dedo uma passagem para a água, espalhada na terra, e a água segue logo o vosso dedo. Assim sucede com uma idade tenra e delicada e que toma facilmente as formas e levá-las-ei para toda a parte que quiserdes. Escreve a La Santa, nobre viúva romana, recomenda o mesmo santo doutor que escolha para sua filha uma ama que não se entregue à moleza nem à intemperança, e uma governanta que, por sua modéstia, seja digna de ser estimada. E necessário, acrescentava, que as criadas que acompanharem a vossa filha se desviem com cuidado das reuniões mundanas, porque ensinariam mais maldade à vossa filha do que elas mesmas teriam aprendido nessas reuniões. São Gregório, escrevendo a uma nobre patrícia chamada Teótista, recomenda-lhe que vele com cuidado pelos filhos da imperatriz e pelas pessoas que os rodeiam. Para eles, diz este santo doutor, as palavras das amas serão um leite salutar se elas forem virtuosas, mas um veneno mortal se elas forem depravadas. Se deixais a vossa filha entregue a mulheres de espírito leviano, mal regulado e indiscreto, escrevia a uma senhora distinta o imortal Fenelon, elas lhe farão mais mal em 8 dias do que vós podereis fazer-lhes em muitos anos. Falarão umas para as outras com excessiva liberdade diante de uma criança que observará tudo e que tudo julgará poder fazer. De forma que a criança ouvirá maldizer, blasfemar, mentir, suspeitar, disputar, verá cenas de ciúmes, inimizades, questões irritantes e cenas incompatíveis com a sua idade.
Além disso, estas pessoas, dotadas ordinariamente de um espírito servil, não deixarão de querer agradar a criança, mostrando-lhe ao vivo tudo quanto ela desejar saber. Mas se mulheres de um espírito leviano são capazes de fazer tanto mal às crianças que lhes são confiadas, não seria uma desgraça extrema, uma verdadeira calamidade, deixar cair uma criança entre as mãos de uma mulher de costumes fáceis e de um crime para os pais entregar em semelhantes mãos o depósito mais precioso e mais sagrado que Deus lhe concedeu? Seria possível que uma mãe escolhesse para uma função que exige tantas virtudes uma pessoa suspeita ou simplesmente desconhecida? Pois há as de que chegam a levar até este ponto a sua negligência e a sua imprevidência. Quem não tem muitas vezes deplorado a sorte das crianças expostas? Exclama sobre este assunto Dupanloup. Só a caridade as recolhe e as educa. A irmã de São Vicente de Paulo, transformada em mãe, sem deixar de ser virgem, as que aquece contra o coração. Mais tarde, os bons padres da doutrina cristã ou algumas irmãs zelosas lhes prodigalizaram os seus cuidados. Mas as crianças ricas nem sempre têm a mesma felicidade, porque, depois de terem haurido como uma criança exposta um leite mercenário, são muitas vezes abandonadas em casa dos pais a criados que as depravam. Quantas vezes não tenho lido ocasião de deplorar isto mesmo em famílias cristãs? Ah, se os pais soubessem tudo! Se eu pudesse dizer-lhes tudo quanto sei! Antes, pois, de fixar uma escolha que é de tamanha importância para os seus filhos e para ela própria, uma mãe cristã procura, com escrupulosa solicitude, saber qual foi o comportamento da pessoa a quem vai confiar seus filhos. Deve ter extremo cuidado em não encarregar de tão graves funções uma pessoa inexperiente, muito nova. Deve seguir em tudo os santos conselhos que ditava Fénelon. Deveis ter por menos, escrevia ele a uma piedosa mãe, uma pessoa segura que vos responda por vosso filho durante as ocasiões em que vos virdes constrangida a separar-vos dele. É preciso que essa pessoa tenha bastante juízo e virtudes para saber tomar uma autoridade branda e para conservar as outras mulheres no seu dever, para repreender o vosso filho sem atrair a sua animadversão e para vos dar conta de tudo o que merecer a vossa atenção, a fim de evitar más consequências. Confesso que semelhante mulher não é fácil de encontrar, mas é importante procurá-la e depois remunerá-la convincentemente para viver bem junto de vós. Sem esse auxiliar importante, nada ou pouco podereis fazer. Escolhei, pois, ou na vossa casa, ou na vossa família, ou na vossa terra, em alguma comunidade bem dirigida, alguma rapariga que julgueis capaz de ser aplicada a este fim. Tratai imediatamente de a formar para esse emprego e conservai-a algum tempo junto de vós, para experimentardes antes de lhe confiardes um cargo tão precioso. Convém notar que o ilustre prelado, cujas salutares lições acabamos de transcrever, queria que a virtuosa senhora a quem ele escrevia
não perdesse nunca de vista a sua filha, exceto no caso de uma absoluta necessidade. São estas as suas próprias palavras. Não efetivamente, por mais meiga e firme que seja, que possua substituir junto de uma criança a mão de sua mãe. Macari tinha sabido afeiçoar a sua família André Levoy, senhora cheia de fé e de virtudes, e no entretanto nunca lhe confiava suas filhas, senão quando os negócios ou as suas boas obras a obrigavam a sair de casa. Mas quando regressava, exigia sempre contas do que suas filhas tinham feito durante sua ausência. Página 90. Do preceptor. A educação que se faz inteiramente no seio da família será preferível a que, tendo começado sob a inspeção materna, vai terminar num pensionato? Não ousamos responder a esta questão. O ilustre bispo de Orleans, a quem a grande experiência dá tanta autoridade sobre o que diz respeito à mocidade, não quer que a educação pública comece muito cedo, mas julga-a preferível à educação privada. Digamos, todavia, algumas palavras acerca do preceptor, porque um certo número de mulheres cristãs, não querendo ver seus filhos subtraídos à solicitude ou querendo a todo o transe subtraí-los às escolas sem Deus, os confiam a um preceptor encarregado de os instruir e de os educar sob os olhos de seus pais. Entre as crianças que, durante o ano escolar, seguem o curso de um pensionato, um grande número são confiadas, durante as férias, à vigilância de um mestre que lhes repete as lições do colégio. Não é, pois, inútil dizer à mãe quais devem ser as qualidades do preceptor do seu filho. A fé, tal é a primeira, a mais essencial das condições a exigir de um mestre. Não é a fé efetivamente o que um homem tem de mais precioso neste mundo, visto que sem ela é impossível agradar a Deus e esperar os bens eternos? E não é tão necessária esta virtude, visto que a mulher cristã deve primeiro que tudo conservá-la intacta no coração de seus filhos? Mas quem o não vê? Um preceptor incrédulo roubaria tanto mais facilmente a fé a um jovem, quanto maior influência tivesse sobre ele. Não ousaria, de certo, professar a impiedade ou o racionalismo numa casa onde se conservam, como o mais sagrado depósito, as tradições religiosas dos antepassados, mas de quando em quando deixaria escorregar algumas palavras de dúvida ou de desprezo. Deporia dessa forma no coração de seus discípulos algum germe fatal de incredulidade, e a incredulidade é um vento ardente que seca quanto de virtude possa existir num coração de criança. É preciso, em segundo lugar, que o preceptor seja de uma grande pureza de costumes. Sem esta qualidade, em vez de educar as almas para o céu, abater-las-ia por suas palavras envenenadas ou por seus exemplos perversos ao nível da sua própria corrupção. Nada é mais funesto ao discípulo que a vida desregrada do mestre, disse um filósofo cristão. Escolhei, escrevia São Jerônimo a uma senhora romana, escolhei um mestre cuja idade e a vida irrepreensível o coloquem ao abrigo de toda a suspeita. Conta-se que Alexandre
esse conquistador do universo conservou até a morte, tanto nos costumes quanto nas palavras, os defeitos que imitou desde a infância a Leônidas, seu preceptor. E que o mestre que escolherdes tenha também a necessária ciência, acrescentava São Jerônimo. Efetivamente, sem ciência seria desprezo de seus alunos, que não tardariam a reconhecer-lhe a incapacidade, perdendo assim a influência que lhe teriam granjeado as suas virtudes. Enfim, a piedade, diremos nós, com Dupanloup, uma piedade verdadeira, nobre, simples, amável, é de todas as qualidades de um professor, a que se deve preferir a todas as outras e que lhes faz acrescentar um preço infinito. Ela só inspira os mestres um zelo, um ardor, uma dedicação pelo bem de seus discípulos, que sobre todos atraem as bênçãos do céu. Enganam-se completamente os pais que, deslumbrados pela reputação de ciência de um homem, aliás, pouco recomendável, se empenham em ligá-lo à educação de seus filhos. Não são menos culpados os que entregam os filhos ao primeiro que se apresenta, sem se terem informado cuidadosamente dos seus princípios e do seu comportamento. Contra semelhante abuso já se pronunciava São João Crisóstomo. Se possuirmos, diz ele, um fértil domínio, procuramos um grande cuidado, um homem de confiança, para o fazer prosperar, e desprezarmos que nos deve ser mais caro que tudo o mais, isto é, deixamos a rebelia, a escolha de um homem fiel que defenda e conserve a inocência ao nosso filho. Haverá, pois, uma propriedade, uma quinta, que nos deva ser tão cara como nossos filhos, para quem nós amontoamos as riquezas? Não será uma loucura vigiar com mais cuidado pelos nossos bens do que por quem os deve herdar? Podeceis vós, piedosas mães, encontrar para vossos filhos um mestre que desejasse tanto como vós a sua felicidade e a sua salvação eterna, a que trabalhasse com igual zelo em formá-los para a virtude. Quando o tiverdes encontrado, respeitai-o, para que vossos filhos, por vosso exemplo, aprendam a respeitá-lo. Evitai de censurar na presença dos filhos a maneira como ele os trata e os corrige. Isso seria tornar odiosa a sua autoridade e paralisar o seu zelo. Andai sempre de harmonia com ele, sem cessar, todavia, de os vigiardes. N. Acari, escreve o seu biógrafo, desejava encontrar nos mestres que dava aos seus filhos a vigilância, a firmeza, junto às ciências e à virtude. E depois de ter tomado tantas precauções para colocar seus filhos em mãos seguras, ainda assim se não julgava desonerada de os vigiar ela própria. É útil acrescentar que uma mulher cristã exigirá das pessoas encarregadas de instruir as suas filhas todas as qualidades que acabamos de enumerar, falando do preceptor. Consentiria ela, uma menina, recebesse as lições de um mestre, não estando ela no seu pai a vigiar?